Conectei ele, vamos dizer assim, ao vivo, mas a internet não deu, aí desconectou. Agora tem que filmar normal, mesmo normal, a filmagem. Tá bom. Foi de ouro. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, irmãos. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, aqui estamos mais uma vez aqui na casa de nossa irmã Luz, nesta noite de quinta-feira. O único propósito é adorar nosso Deus, honrar seu nome e cumprir com aquilo que Ele tem nos pedido, conforme aquilo que está escrito. Também lembrar a sua morte ali no Calvário, dando a sua vida perfeita por nós pecadores, nesta noite aqui, que é ministrar a ceia para nossa irmã, aqui nesta noite. Tivemos um final de semana de comemoração, uma pequena comemoração nós fizemos de 10 anos desse ministério ali em Parnaíba. Quando eu comecei ali no ministério, ali, na verdade foi segunda-feira, que estava nessa data, só que era na segunda-feira, a gente fez no final de semana, no sábado, dia 5. Mas dia 7 foi o dia que estava, completou 10 anos que Deus me chamou para o ministério e eu comecei esse trabalho ali, pela graça de Deus. Eu creio que só falando assim já dá para a gente ver, como é que é. Porque tomar posição para fazer algo para Deus ou para honrar Deus não é fácil nessa terra, porque há muito adversário contra isso. E ali eu era de outra igreja, tinha 12 anos que eu congregava de outra igreja e junto com minha família. Quando eu deixei, o pastor morreu. O pastor era do Rio de Janeiro, então esse pastor, quando ele partiu, eu fiquei apenas um ano ali. O outro que veio, que substituiu ele, também era do Rio de Janeiro. Só que tinha algumas coisas que eu não consegui concordar. Só que eu não disse para eles o que era. E durante esse ano, com a partida do outro, eu não entendo, mas tinha algo que me dizia que eu tinha que sair da igreja. E eu não entendia isso, mas chegou um ponto que eu tive que tomar uma decisão. Só que eu não tinha plano de ministério, não. Meu plano era deixar a igreja e congregar em qualquer outro lugar. Mas quando eu tive que tomar essa decisão, veio 2 pastores do Rio, onde
onde um era esse que estava substituindo o pastor que eu era debaixo do ministério dele, e outro pastor também que era do mesmo ministério lá no Rio. Fizeram uma reunião com outros irmãos que estavam comigo na liderança da igreja. Eu era da liderança, eu era um diácono lá. E ele soube que eu estava falando que ia deixar a igreja. Eles fizeram uma reunião e disseram que não podiam me pedir que eu tomasse essa decisão, mas eu tinha que dizer qual era o motivo. Quer dizer, tinha que ser falado para eles qual era a razão que eu estava deixando o ministério. E a única coisa que eu disse para eles foi que eu ia deixar a igreja porque Deus estava me chamando para o ministério. Essa foi a palavra que me veio na hora. Não tinha pensamento disso não, mas na hora foi o que me veio, foi o que eu falei, que era para eles não prolongar mais com pergunta, né? Que era muita pergunta. Então eles não concordaram, ninguém. Mas eu fiquei quieto. Eu digo, não, eu não estou atrás de quem esteja concordando. Eu vou fazer aquilo que Deus está me pedindo para fazer. Porque isso vinha com muito tempo que eu vinha dessa maneira e eu estava seguro que aquilo, Deus queria algo comigo. E ele dizia que era fora da igreja. Então eu tomei essa posição, fui lá na frente da igreja, a igreja me amarra, todos os irmãos. Tinha uma confiança muito grande em mim. E ninguém entendeu nada. Eu digo, eu não estou convidando, não quero ninguém para me seguir, nem mesmo minha esposa, nem meus filhos. O lugar deles é aqui. Essa é uma decisão individual minha. E eu saí e eles ficaram lá. A minha esposa, meu filho era tesoureiro e também tocava teclado e cantava na igreja. Então, quando eu tomei essa posição, eles ficaram indo ainda. Eu fui para o interior do meu pai lá, fiquei uma semana lá, minha vida mais era no mato, buscando a presença de Deus e orando. Foi algo muito, vamos dizer assim, não foi muito bom, foi sofrido, né? Chorava muito, porque aquilo era um peso para mim. Então, quando eu saí de lá com uma semana, meu pai nunca entendeu nada daquilo que acontecia, porque eu não ficava em casa só vendo. Eu cheguei e convoquei 2 cultos lá no Parnaíba. Ali fiz alguns convites, convidei um povo. E à noite, no dia dos cultos, vieram as pessoas, quase todas que eu conheci vieram. E minha esposa participou desse culto, creio que o Israel também, meu filho, penso que participou. Meus filhos participaram desse culto. E logo quando terminou esse culto, eu já marquei outro culto, também ali. E nesse outro culto ali, quando eu fiz, aí chegou três irmãos lá da outra igreja, parece que era isso. A irmã Manuel, uma mulher, e a irmã Dominga, que congregaram comigo lá e vieram assistir o culto e disseram que não iam mais para outra igreja. Aí sim, minha filha e meu genro também disseram que não iam mais. A minha esposa ficou quieta. Eu aconselhei eles a ir para lá porque eu não sabia para onde eu ia. Mas eles disseram, não importa para onde você vai, para onde você for, é para onde nós vamos, essa é a nossa decisão. Então aí foi mal, o peso foi maior para mim. Porque eu me senti culpado da deixada deles da igreja, eu me achei como culpado daquilo, e agora eles iam ficar jogados, e eu era culpado, eu vi assim. E aí foi daí que eu tomei a posição, comecei a fazer culto, e eles começaram a vir. E minha esposa passou uns diazinhos ainda lá, não lembro o tempo. Mas ela teve, não sei se foi um sonho ou foi uma visão, mais ou menos nesse sentido. Ela teve, e quando ela teve isso, eu sei que de repente ela tomou uma posição e disse que não ia também mais. Aí nós comecemos lá. Comecei umas 6 pessoas decidido. E prolongamos. Eu sei que nós chegamos a um ponto ainda de, eu creio, umas 15 por aí, 16 pessoas.
deixaram vir. E aí foi o tempo da minha consagração. Eu não era consagrado, mas estava pregando e ministrando a ceia. Eu era diácono na outra igreja, eu saí lá como diácono apresentado à igreja. E era por isso que eu tomei essa posição de ministrar a ceia. Então, quando eu estive em Curitiba, pelo meio da internet, eu assisti um culto de uma igreja lá em Curitiba e eu gostei do povo lá, uma igreja grande, e tomei uma decisão para ir lá. Recebi um convite do Rio Grande do Sul para uma convenção, mas eu não fui. Eu fui para Curitiba. Lá eu fiquei 10 dias. Depois desses 10 dias que eu estava lá, eu vim embora. Eu convidei o pastor de lá para vir, aqui no Piauí. E ele veio. Depois de alguns meses, ele veio aqui no Parnaíba. Eu não sabia, eu pensei que ele vinha apenas por convite. Mas ele, no domingo, ele voltava na segunda-feira, no domingo ele mandou pegar o nome dos irmãos que estavam lá, congregando comigo, e disse que tinha ido lá para me consagrar ao ministério, porque ele sabia que eu não era consagrado. E eu disse para ele que não era mesmo. Ele disse: tem que consagrar. Eu vim aqui para isso. Ele disse. Eu peguei o nome das pessoas, dei para eles, aqueles que estavam aí na igreja. E o pastor Raimundo Nonato, eu conheci ele também nesse tempo. Quando ele veio para Teresina, e de Teresina ele chegou aqui em Parnaíba com o pastor Raimundo Nonato. Então, a minha consagração foi feita por eles dois. Porque o pastor Raimundo Maia, quando ele me chamou, ele fez a pergunta à igreja e disse: eu não posso apresentar esse irmão como pastor de vocês. Eu não conheço a vida dele. É vocês que têm que escolher se vocês querem ele como pastor. Aí a igreja foi quem escolheu. Aí na hora da consagração ele chamou o pastor Raimundo Nonato, e o pastor Raimundo foi junto com ele, foi quem fizeram a consagração. Aí desse tempo até hoje, estamos juntos. Eu com o pastor Raimundo, cremos igual e estamos juntos. Sempre ele vem aqui, eu também já tenho andado por lá, Teresina, e graças a Deus até que tem sido uma bênção para todos nós. Mas tem sido luta, né? Nós sabemos que o inimigo é sujo. O inimigo, a tendência dele é trazer separação, confusão, essas coisas. Mas se é cristão e tem a revelação, ele não se deixa levar por essas coisas não. Ele fica firme numa palavra e consegue. Então eu resolvi falar isso para você. Então eu estou com 10 anos que eu estou nessa caminhada, nessa obra. Nós vamos orar para iniciar o culto, e logo depois nós vamos adorar com alguns hinos e vamos iniciar o trabalho. Então vamos orar, vamos todos. Assim, ali tem as outras vezes que a gente tem vindo, que já está com um bom tempo, que a gente vê uns cultos. Ali é o Desi, o nome dele é buscar Desi, eu chamo Desi, né? Desi? Gessino. Ele é amigo do meu filho, e o carro lá. E o irmão Bernardo não podia vir. E o Valdinar, que é aquele que é irmão dele, que sempre vem também. Eu liguei para ele, mas ele disse para mim que estava com umas multas no carro e não podia vir não, porque podia ser preso, né? Aí ele me avisou isso ontem. Aí eu entrei em contato com Israel, eu sabia que tinha um carro lá, e perguntei se o menino aí não podia vir. E graças a Deus que ele se prontificou para mim. Porque se ele não tivesse se prontificado, não tinha vindo não. Eu não tinha outra. A não ser que tivesse procurado outra pessoa, mas ia ficar mais difícil. Mas graças a Deus deu tudo certo. Deus viu por ele. Hoje aqui. Parou na hora certa. E eu gostei da viagem com ele. Gostei, muito cuidadoso. Muito cuidadoso. Então vamos orar. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de podermos estar aqui reunidos com nossa irmã Lúcia e suas filhas, Pai, nossa irmã Tônia e nossa outra irmã ali, que eu não lembro o nome dela no momento, mas tu conhece.
O Senhor abençoe, Pai, nossa irmã, abençoe toda a sua família, todas as suas filhas, seus filhos, seus netos, toda a família de nossa irmã. Entregamos a Ti, te pedimos teus cuidados para todos eles. Assim, Pai, abençoa também nosso amigo Necílio, o Senhor que vem conosco, o Senhor abençoe a ele, ajude a ele, possa falar seu coração e conceder a ele aquilo que ele tem te clamado, porque nós não conhecemos a necessidade dele, mas o Senhor conhece. Então entregamos a Ti, te pedimos as Tuas bênçãos por ele, no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, amado Deus, abençoa a adoração e abençoa esse culto, que Tu conheces, serve inútil que sou. Unicamente te peço que o Senhor não olhe as minhas debilidades e possa usá-los para que esses irmãos que aqui estão possam ser abençoados por Ti, porque nesta confiança eu te peço essa bênção, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. É Lourdes. É a irmã Lourdes. É a irmã Lourdes. E a Lourdes Fia. É a eu quero convidar os irmãos para nós adorarmos um hino que eu creio que todo mundo conhece. Eu penso assim, né, que é da harpa. Eu quero cantar o hino da harpa hoje. Aqui. Deixa eu ver aqui o primeiro hino para nós cantar. Antes de nós iniciar, eu ainda vou falar isso aqui para vocês. Eu nunca aprendi a cantar uma música quando eu era do mundo. Eu assoviava e assovio até hoje, mas cantar não. Mas depois que a graça de Deus me chamou, Ele conhecendo da necessidade, né, que ia chegar esse tempo, eu sei que Ele me deu essa graça e tem muito tempo que eu sou pastor da igreja e sou líder de cântico. Quer dizer, consegui aprender a cantar. E aí estamos aí, né? Mas é assim. Mas eu não sabia cantar era nada mesmo, eu nem música, nem nada. Eu agradeço a Deus por tudo isso. Vamos ver qual é o hino que eu quero, deixa eu ver aqui. Esse daqui não, é mais para trás. É, 126 é o primeiro hino que nós vamos adorar nesta noite. 126. Vamos adorar. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se daqui morramos, todos assim dormir. Se cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja encabelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para nos salvar. Sim, sossegai, Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, e a dor que perturba minha alma, te implora, vem me acudir. De onde
águas não podem ao naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, tão grande tristeza. Ah, não, é o outro. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo a terra e o mar, e o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao ponto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja encabelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar. Quem leva o Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Amém. Esse não era o hino que eu queria cantar, só que o outro tem o mesmo título. Mas graças a Deus deu certo, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo ajeitar aqui esse negócio desse. Não, parece outro que tem esse mesmo título. É quase esse mesmo título. Bom, vamos adorar agora com o 127. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Com Jesus deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus Cristo, completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória,
em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovado em forças seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Amém, Senhor. Vamos ver aqui o próximo. Eu não trouxe as coisas de oferta não. Se tiver algum irmão que queira ofertar aí, tá? No coração de cada um, aí se coloca aí em algum lugar se quiser ofertar. Eu não trouxe não. Vamos ver o próximo hino para nós adorar. Pode lá mesmo, que aí vai. Pode lá na mesa. Não trouxe a sal. Aquela em cima daquela outra pasta. Em cima do Inaro, ó. Nós vamos cantar mais 3 hinos e vamos receber a palavra. O próximo hino agora é o 140. Creio que eu vou conseguir cantar esse hino junto com vocês. Vamos adorar com esse 140. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso e esplendor. Brevemente chamará para casa descansar nós os salvos do mundo enganador. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontramos lá. Nesta terra tesouro não há que nos possa aqui segurar. Desejamos ir ao céu, onde Cristo já está, ao Cordeiro que veio nos salvar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontramos lá. Eu não sei onde foi que eu fiquei. Este lá, Jesus, o Senhor. Nós havemos de sempre reinar. Vamos nós ali cantar novos hinos de louvor ao Cordeiro que veio nos salvar. Desejamos ir lá,
desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Amém. Agora eu vou ver o próximo hino para nós receber a palavra. Nós vamos receber a palavra nesta noite com 149. Final do hinário. Assim nós vamos receber a palavra. Deus viu a si mesmo em carne, mesmo antes da criação. Seu propósito era a redenção. Deus sempre viu a si mesmo em carne, mesmo antes da criação. O Cordeiro morreu antes da fundação do mundo, sendo Elohim, pensou em tudo. Melquisedeque criou os mundos, mas em Jesus expressou seu amor por nós, sendo Elohim, pensou em tudo. Melquisedeque criou os mundos, mas em Jesus expressou seu amor por nós. Estamos numa jornada que começou na mente de Deus, terminará num corpo glorificado, Ele descendo para que eu possa subir. Estamos numa jornada que começou na mente de Deus, terminará num corpo glorificado, Ele descendo para que eu possa subir. A noiva era o mistério escondido em Deus, mesmo antes da criação, a ser expressada em outro corpo. A noiva era o mistério escondido em Deus, mesmo antes da criação, a ser expressada em outro corpo para a redenção. Agora a noiva palavra, ao tomar a palavra, revela a si mesma, vivificando as Escrituras que falam sobre nós. Agora a noiva palavra, ao tomar a palavra, revela a si mesma, vivificando as Escrituras que falam quem nós somos. Estamos subindo, luz após luz, verdade em verdade, luz após luz. Celebramos ao ver nosso nome no livro. Estamos subindo, luz após luz, verdade em verdade, luz após luz. Celebramos ao ver nosso nome no livro. Estamos numa jornada que começou na mente de Deus, terminará num corpo glorificado, Ele descendo para que eu possa subir. Estamos numa jornada que começou na mente de Deus,
e que Deus nos abençoe. Amado Senhor Jesus, entregamos aqui a nossa adoração de louvor, como oferta de nossos corações, sacrifício de nossos lábios para ti. Assim, amado Deus, abençoa cada coração que aqui está nesta noite, começando pelo meu e de todos meus irmãos. E também daqueles que ouviram esta mensagem a qualquer tempo, aí pelo meio da internet, Pai. Assim, Pai, abre tua palavra e fala conosco. Me rendo a ti, me entrego em tuas mãos e te peço que o Senhor tenha liberdade, Pai. Cumpre segundo a tua vontade em nossas vidas e toma esse vaso indigno e usa, Pai. Porque nesta confiança te peço essa bênção no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmão, a escritura que eu quero ler com vocês, algum versículo, prega um pouquinho, é Atos capítulo 17. Eu vou tomar pouco versículo. Atos capítulo 17, versículo 24 em diante. Nós vamos ler os 4 versículos, do 24 ao 28. Deixa eu... vamos ler aqui alguns versículos, começando do 24. Versículo 24 de Atos, capítulo 17. Amém? Amém. Vamos ler, está escrito assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua herança, da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Amém. Vamos ficar aqui. Amado Senhor Jesus, esta é a tua palavra, que o Senhor possa verificar ela em nossos corações pelo teu Espírito Santo. Assim te peço essa bênção, Pai, no nome do Senhor Jesus, e amém. Podemos assentar os irmãos. Essa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia de a letra grande. A minha Bíblia que eu uso, eu não trouxe a minha Bíblia. A minha Bíblia é letra gigante. A letra gigante é maior do que essa daqui. A letra é maior. Então, a letra aqui, a letra é grande. Mas mesmo assim, eu ainda me atrapalho muitas vezes na leitura. Porque tem hora que o óculos eu vejo uma parte e outra parte não vejo, e assim vai. Não é nunca, mas graças a Deus deu para a gente ler. Então aí está a palavra de Deus. Eu creio que todos nós sabemos que isso foi o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, que professou essas palavras. Aí está claro onde diz que o Deus que criou a terra e os céus e fez todas as coisas não habita em templo feito por mão de homens. Sabemos que os templos que é feito por mão de homens são as casas que é chamado igreja, ou casa de adoração. Então, mas aqui é claro o que o Espírito Santo nos fala pela palavra, que ele não habita em casa feita por mão de homens. Agora, isso são coisas que nós precisamos entender. Nós sabemos que, como está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 em diante,
Você vê lá, você vai encontrar onde diz que por um Espírito somos todos batizados, formando um corpo. Esse corpo, nós sabemos que é o corpo de Cristo, é a igreja, é o povo de Deus, que forma esse corpo de Cristo. Nós sabemos disso. Então, esse corpo de Cristo é um povo. Aonde esse povo estão, ali está ele. Porque em 1 Coríntios, capítulo 3, está dizendo que nós somos o templo de Deus no qual o Senhor habita. A morada de Deus, ou a morada do Espírito Santo, que é a mesma coisa, ou Jesus Cristo, é em nossos corações. Nós é que somos o templo de Deus. Agora, as casas feitas por mão de homem, que é onde diz que ele não habita, é um lugar onde o povo, esses templos, esse povo se reúne. Mas você pode ter uma igreja com tanto de gente que tiver, não importa se é 2, se é 3 ou se é 500, reunida num lugar, numa casa, ou numa igreja, como diz, né? Saiu o povo dali, apenas é barro. Ele não fica ali. Porque que ele está aqui nessa noite? Você crê que ele está aqui, o Senhor? Amém. Eu creio nisso perfeitamente, sem dúvida. Mas por que ele está aqui? Porque nós estamos aqui. Ele disse, se eu não tiver 2 ou 3, ele está reunido. Porque nós estamos aqui. Essa é a razão que ele está aqui. Se nós sair daqui e a irmã sair daqui, deixar só essa casa aqui, ele não fica aqui, ele vai conosco, porque ele habita em nós. Então essa é a razão que o apóstolo Paulo e o Espírito Santo está dizendo, que o Deus que criou os céus e a terra não habita em casa feita por mão de homem. Mas nós temos que ver uma coisa, irmão. Nós estamos no mundo religioso de hoje, as pessoas, no lugar de sustentar o Senhor, a palavra, ele sustenta a casa. A maioria do povo é assim. Estou falando do povo religioso. Eu sempre falo isso porque isso é assim. A maioria dos irmãos diz, eu sou da igreja fulano de tal. Um diz, eu sou da Assembleia, outro diz, eu sou católico, outro diz, eu sou da Deus e Amor, outro diz, eu sou da Batista, e por aí vai. É o que eles confessam. Dificilmente você vê uma pessoa dizer que é de Cristo. Estou falando do povo religioso. A maioria fala da igreja. Eles levantam e exaltam aquela casa lá. Por quê? Porque os homens colocam uma placa lá. Igreja fulano de tal. E eles vão ali e acham que Deus verdadeiramente está ali. Naquela casa ali é de Deus. Não é a casa que é de Deus. Apesar que é, mas eu estou falando de espiritual. Não é que aquela casa seja de Deus. De Deus são esses templos que estão ali naquela casa. Se tem ele. Mas não a casa de barro. A casa de barro é um lugar que você se reúne. Então nós não podemos exaltar essas coisas. É a Escritura. Se você ler o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43, você vai encontrar isso que eu estou falando para vocês. Foi Jesus que disse isso. E isso está na terra. Desde o início, né? Não é só agora, não. Mas esses espíritos sempre tiveram desde o princípio de todas as coisas, espírito religioso. Ali no capítulo 5, no versículo 43 do Evangelho de João, nós sabemos que o Senhor Jesus veio para os judeus. Ele não veio para os gentios. Nós somos gentios, nós não somos judeus, mas ele não veio para nós. Ele veio para os judeus. A promessa que estava escrita era que ele vinha para os judeus, e foi isso que ele fez. Só que ele chegando ali, os judeus rejeitaram ele. Nós sabemos o que aconteceu, porque a Bíblia diz isso e nós temos a revelação hoje. Rejeitaram ele. E ali nesse capítulo e versículo que eu estou dizendo para vocês, ele disse para eles, os judeus, o Senhor Jesus, ele disse, olha, eu vim em nome de meu Pai, e vós não me aceitais. Quando vier outros aí em seus próprios nomes, vocês vão receber. Ele disse isso para os judeus.
que ele tinha vindo no nome do Pai. Então, por aí nós já podemos ver que aquele nome, Jesus que estava sobre aquele corpo chamado Filho de Deus, era o nome do Pai. Porque ele diz que veio no nome do Pai. E não iam receber a ele, mas iam receber outros que se levantassem em seus próprios nomes. E nós sabemos que isso foi o que aconteceu durante até hoje. As pessoas têm rejeito o nome do Senhor Jesus e recebem os títulos de igreja, ou título de qualquer coisa. E rejeitam o nome do Senhor Jesus, como está escrito na palavra, né? A Bíblia diz, em Apocalipse 22, ninguém pode acrescentar o que está escrito e nem tirar. Porque diz que aquele que acrescentar as pragas que estão escritas aí cairão sobre ele. Então, o problema é que a maioria do povo da terra, eles não creem na Bíblia. Falo dela, mas não creem. Vou usar uma expressão. Eles creem em umas coisas e outras não. E isso é contra Deus. Porque essa palavra Deus nós sabemos que significa objeto de adoração. Sabemos que é assim que é. Né? Qualquer coisa que a pessoa tem fé ou crê, é um Deus para ela. Ou ama mais do que a palavra. Porque as Escrituras diz, o Senhor Jesus, quando ele veio, ele disse, olha, sacrifício eu não quero mais. Esse negócio de sacrifício de boi, de carneiro, de ovelha, isso aí para mim, isso aí eu não quero. Isso já acabou, você não quer mais isso não. Mas corpo me preparaste para habitar. É o que está escrito aí na Bíblia. Corpos me preparais para habitar. Agora, isso aqui é outra coisa que nós precisamos entender. Estes corpos não é nós que preparamos. É Ele que prepara. Ninguém pode, irmão, se santificar a si mesmo. Nem muito menos se tornar um filho de Deus por si mesmo. Porque quer ser filho de Deus não. É Ele que prepara esses corpos. Ele é o único que pode. Essa é uma obra de Deus, não é do homem. O homem nada é. O homem é pó, como nós sabemos. O homem é pó. Agora Deus toma esse pó e transforma ele. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ali do versículo 13 em diante, eu creio mais ou menos por ali, assim, do versículo 13, desse capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, a Bíblia diz que fala do ararido, da voz de arcanjo e da trombeta de Deus. Ele diz que o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E essa trombeta de Deus, quando soar, os mortos em Cristo, aqueles que partiram em Cristo, ressuscitarão primeiro. É o que está escrito lá. Ressuscitarão primeiro. E os que estão vivos, servindo a Cristo, serão transformados no abrir e fechar de olho. E subirão para encontrar o Senhor nos ares. Então, veja bem. Para subir, ou para estar na eternidade, ou para estar com o Senhor, tem que alcançar isso. Para começar, tem que partir desta terra salvo, para quando ressuscitar nesse novo corpo. Esse corpo glorificado. E os que estão vivos são transformados. Vivo sem o túmulo. E aí subirão para encontrar o Senhor nos ares. Então, essa não pode ser uma obra do homem. Qual é o homem que veio de pecado que pode se transformar ou se tornar santo, ou se tornar um homem de uma vida diferente? Não pode. Só Deus pode fazer.
E é Ele que faz essa obra. Agora, Ele faz essa obra pela fé. Mas todas as coisas é Deus, meus irmãos. Ninguém pode crer em Deus se ele não der fé. Você sabe, eu creio que aqui no livro de Romanos, que está escrito isso, que eu vou citar para vocês, não lembro o capítulo, mas é em Romanos. Está escrito que a vida eterna, ou a salvação, não é para quem quer, e nem para quem corre. É para quem ele se compadece. Quer dizer, a salvação, a vida eterna, não é porque a gente quer ser salvo. É porque ele se compadece. Agora, quando você sente no coração o desejo de servir a Deus e quer a vida eterna, você e eu, todos nós, devemos já entender que aquilo ali é algo que Deus nos deu. Porque se ele não der, você nunca vai ter isso. Então, assim é a obediência. A salvação, a vida eterna é pela obediência à sua palavra. E tem mais outra coisa que eu vou citar a escritura, eu creio que é Efésios 3. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Eu esqueço às vezes a escritura. Efésios, capítulo 3, Hebreus. Lá. Versículo 14, eu creio que é Efésios capítulo 3, versículo 14, que eu quero ler. Aqui é claro que o Espírito Santo falou através do apóstolo Paulo também, que isso aqui também foi o apóstolo Paulo pregando aos Efésios. Versículo 14, eu vou ler do 43, do 13, quer dizer, do versículo 13 está escrito assim: portanto, vos peço que não desfaleças nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Aí ele diz: por causa disto me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aí por aí vai algo maravilhoso aí para baixo. Toda a família nos céus e na terra toma o nome de Jesus Cristo. Não, irmão, mas aí não está dizendo que é o nome de Jesus Cristo, não, está dizendo que é só o nome. Atos capítulo 4. Atos, deixa eu ver. Vou ler lá só para dar a resposta disso aqui, porque aqui não está dizendo. Eu que estou dizendo que toda a família nos céus e na terra toma o nome de Jesus Cristo. Mas não está escrito assim, diz que toma o nome. Mas em Atos capítulo 4, eu vou vir aqui para deixar claro para nós. Eu não vou demorar muito não. Deixa eu ver aqui o versículo. Vou ler do versículo 5 de Atos capítulo 12 para chegar onde eu quero mostrar para vocês. Versículo 5 está escrito assim: e aconteceu no dia seguinte
reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciões e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João, Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Vou parar um pouquinho bem aqui. Isso aqui está falando do capítulo 3, quando João, ou Pedro e João, foram à igreja Formosa e aquele cego de nascença, o aleijado de nascença, foi curado. Está falando disso. Eles perguntaram, esses sacerdotes, essas autoridades aqui, em nome de... com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Em nome de quem aquele tinha sido curado. Eles perguntaram a Pedro e João e todos os discípulos. Aí era aqui que eu queria ler. Agora aqui no versículo 8, veja a resposta de Pedro. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo, e vós, ancião de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós o crucificaste e a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Aí está a resposta daquilo lá que eu li para vocês. Toda a família de Deus dos céus e da terra toma o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque aqui diz que aquele foi curado em nome do Senhor Jesus do Nazaré. Irmão, isso é simples. Aqui não está dizendo que foi no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem isso na Bíblia. Diz que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Então é muito simples para nós. É por isso que às vezes eu tenho encontrado pessoas que não me entendem, não me entendem nesse sentido. Porque tudo que eu oro e faço, eu peço no nome do Senhor Jesus. Eu não peço em ti do Pai, Filho e Espírito Santo, porque a Bíblia está pedindo o nome. Então eu creio na Bíblia. Então eu tenho que fazer como diz a Bíblia. E eu creio que todos nós que cremos no Senhor deveremos cumprir com aquilo que está escrito, que é a palavra de Deus, só a verdade. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 1 em diante, se você ler, você vai encontrar ali alguns 3 primeiros versículos, 4, por ali assim, onde o Senhor Jesus disse, através também do apóstolo Paulo, o grande Espírito Santo, ele disse que a palavra de todo homem seja mentira. Ele disse, mas a minha palavra é a verdade. E também no Evangelho de João, capítulo 1, está escrito que no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra era Jesus Cristo. A palavra de Deus manifestada em carne. Então, eu creio nisso, porque assim diz a Escritura, irmãos. Eu creio que só há uma verdade, é a Bíblia Sagrada. Como ela é, sem a interpretação do homem. Porque o homem, através da ciência, do estudo, da sabedoria, aprende de outro homem e interpreta a Bíblia com sua mente. E ali nas cartas de Judas, ali na primeira carta, segunda carta, porque na primeira carta está escrito que a palavra de Deus não é de interpretação de homem algum. Deus é o seu próprio intérprete. E esse Deus é o Espírito Santo. Né? Então eu sou seguro nisso. E aí no versículo mais da frente, depois desse que eu li aqui em Atos, versículo 12, está escrito aí que debaixo do céu não há outro nome no qual os homens poderão ser salvos. Você pode ler o capítulo, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Mas que nome é esse? O nome do Senhor Jesus. Aí
E tem muita escritura. Se você for para Colossenses capítulo 3, lá está escrito lá, tudo que fizer, tudo que pedir, tudo que fizer por átomo, tudo que fazer, tem que fazer em nome do Senhor Jesus, lá está dizendo. Todas as coisas que fazemos, fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque esse é o único nome que tem esse poder. O único nome que tem poder, irmão, de nos dar vitória em todas as coisas, é o nome do Senhor. Não há outro nome que tenha poder sobre isso. Agora, vou repetir, há muita interpretação. Eu não vou entrar nisso, eu posso entrar muito longe nisso sobre os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, provando na Bíblia que isso aí não existe. Mas eu não vou entrar porque isso é 1h30 para lá de culto para poder mostrar tudo isso. Mas é que isso é claro, porque não existe como a Trindade. Tudo isso precisa a gente entender. Deus, ele é um ser, a sua perfeição é uma Trindade. A perfeição de Deus. Mas Deus não é três, ele é um só. Mas a perfeição dele é uma Trindade. É por isso que ele veio à terra, ele se manifestou, ele fez a terra como Elohim, ou Jeová, no Velho Testamento. Depois ele veio e fez a obra como filho, mas era o mesmo Deus, né? Através do seu filho Jesus. E depois ele veio fazer a obra e está fazendo a obra da terra na forma espiritual. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e está na terra fazendo a obra. Mas é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, Jesus Cristo, e o Pai e o Espírito Santo. Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Agora, isso são manifestação, o ofício de Deus quando ele trabalha na terra, no seu tempo. É dessa maneira que é. Mas muita gente não entende isso e faz de um Deus, 3 deuses, 4 deuses, 2 deuses, mas não é assim não. Não é assim porque a Bíblia não diz. O Senhor, creio que é João capítulo 10, quando Jesus estava na terra, ele disse: eu e o Pai somos um. E quando ele disse isso, quiseram apedrejar ele logo. Então, isso tudo são revelação. Mas isso são revelação que está prometida a ser dada nesse tempo. E isso foi dado para um povo que crê na palavra. Muita gente, irmão, sai da terra enganada. E estão na terra enganada. Por quê? Porque tem gente que crê que depois que morre tem perdão de pecado. Não existe isso. Morreu, está morto. Como é que o morto se arrepende? Não tem como, irmão. O morto não pode fazer nada. Já morreu, acabou-se. Não é verdade? Então, todas as pessoas que querem ser salvos, eles têm que buscar a Deus, eles têm que ir ao encontro de Deus, buscar a Deus, pedir isso a Deus, enquanto são vivos, para alcançar isso. Temos que pedir. Ele disse que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, ele encontra. Se bater, a porta se abre. Isso é o que nós temos que fazer, todos aqueles que querem pedir a Ele, que Ele pode dar. Não é a igreja dizer, nós temos que ir à igreja, mas eu vou usar essa expressão. Não é a igreja dizer, eu sou crente. Que bem falar, pessoa ir à igreja dizer que é crente. E não obedecer a palavra, não tem nenhum bem. Porque nós temos que obedecer a palavra para ser salvo. Aquilo que Deus deu, mas para nós obedecer, precisa esse Deus nos dar isso, e isso precisa nos ceder. Precisa nos ceder isso pela fé, pela graça, nos rendendo a Ele, pedindo a Ele. Isso é todas as coisas, é a salvação, é a cura, é a libertação, é tudo que nós quisermos, nós temos que pedir a Ele. E Ele diz que tudo que pedir em meu nome, João capítulo 14, tudo que pedir em meu nome, crendo, receberá. E eu estou aqui como testemunho disso. Eu nunca pedi uma coisa a Deus para Ele não me dar. E uma das coisas a gente começa a falar um pouco e disso as coisas começam a vir. As pessoas não entendem, é difícil de entender.
Criei um casal de filhos do caminho do Senhor. Hoje estão todos dois fora do caminho do Senhor. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não vou dizer, não estou dizendo para vocês creem, não. Eu sei que eu creio. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou seguro pela fé. Eu estou seguro disso, sem dúvida. Que Deus vai me dar todos os dois do meu lado. Amém. Eu não tenho dúvida disso, não, irmãos. Não bem. Deus vai me dar todos os dois do meu lado na eternidade. Mas, irmão, a Bíblia diz que tem que se arrepender, não pode viver no mundo. É o que a Bíblia diz. Mas veja bem. A Bíblia diz que João oferecia sacrifício pelos seus filhos, porque eles viviam nas baladas, não sabe? Era só ele que cria, e aí ele via os pecados deles, aí oferecia sacrifício por eles. E a Bíblia diz que os filhos de Jó, toda a família, Deus deu a ele. E no Novo Testamento nós temos isso. A Bíblia fala que quando Jesus estava pregado numa cruz, tinha 2 ladrões. E um deles estava murmurando contra o Senhor. Dizendo, se tu é Deus, por que tu não desce dessa cruz? Mas um deles disse assim, olha, nós estamos aqui porque somos culpados. Nós sabemos por que estamos aqui. Mas ele não tem nenhuma culpa porque ele está aí. Tu dá fila com isso. Agora você vê que ele sabia da vida de Jesus na terra. É isso aí que eu quero tentar mostrar para me encerrar. Aquele 2 ladrões sabia, conhecia a vida de Jesus na terra, como era que ele vivia, o que ele pregava e tudo, porque eu disse, nós somos culpados, mas esse aí não cometeu nenhum pecado. Como era que ele não sabia que ele não tinha cometido pecado? Se os religiosos diziam que ele era pecador. Mas aqui ele disse que ele não era. Mas nós estamos aqui porque somos culpados, mas ele não é culpado. Ele, Senhor, quando tu estiver no teu reino, na eternidade, lembre-te de mim. O Senhor disse, ainda hoje tu estarás comigo. O tempo todo, 3 anos e meio, o Senhor na terra pregando, e ele sabia o que estava pregando na vida eterna. Mas ele nunca foi lá e disse assim, estou arrependido e quero te servir. Ele veio reconhecer na hora da morte. E foi salvo. Então eu creio nisso, irmão. A Bíblia diz lá nos Provérbios, o que é Provérbio, Salomão, o Provérbio 12, parece que é, se eu não estiver enganado, não lembro o versículo. Criai teu filho no caminho do Senhor. Porque quando ele crescer, ele não se esquecerá dele. E não se esquece mesmo, não. Não se esquece. Eu estou como testemunho disso. Meus filhos estão no caminho do Senhor, mas eles nunca se esqueceram desse caminho. Eu digo porque eles falam. Tanto minha filha como ele. Como meu filho. Então eu sei que ele sabe muito bem, né? Então, eu creio que Deus vai me dar todas as coisas ao meu lado. No momento certo. E isso é a fé. Nós vencemos pela fé. Então eu queria falar isso para vocês. Então é dessa maneira. Nós é que somos esse templo de Deus. Deus habita em nós. Nós temos que dar lugar para Ele. Para nós dar esse lugar para Ele, é preciso nós obedecer a sua palavra. Sem obediência à sua palavra, irmão, não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai habitar num corpo rebelde contra a sua palavra. O Espírito Santo, que é o autor dessa palavra, ele só se alimenta da sua palavra. Se ele está em mim, está em você, nossa vida tem que dar testemunho da palavra, porque ele é a palavra, ele não pode sair da sua palavra. Porque se ele sair da sua palavra, ele não é Deus, irmão. Não existe isso. Deus não pode sair da sua palavra, ele só cumpre sua palavra. Você pensa, Deus, irmão, eu vou dizer para isso aqui. Irmão, Deus não, ele não faz a nossa vontade. De jeito nenhum. Ninguém nem pensa nisso. Que Deus vai fazer a nossa vontade. Ele faz a sua vontade, que é cumprir o que está escrito. Nós, para ser abençoados, nós temos que fazer a vontade dele, que é cumprir o que está escrito. Aí ele vai fazer, porque ele é a palavra. Porque ele é a palavra. Então,
A Bíblia diz que a letra mata, o que vivifica é o Espírito. É o Espírito Santo que vivifica a sua palavra. A letra mata. Quer dizer, a pessoa pode ter a leitura da Bíblia ou conhecer toda a Bíblia, mas se ela não tiver o autor da Bíblia, é morte. Porque a letra mata, é o que vivifica, é o Espírito Santo, que é o autor dela. E isso nós recebemos por obediência à sua palavra, por amor a Ele, reconhecendo este sacrifício no Calvário, esse amor que Ele fez ali, que não tem nem como a gente saber como retribuir isso. Não tem como recompensar. A pessoa faz uma bondade para a gente às vezes recompensa ele com alguma coisa. Mas isso que Deus lá não tem quem possa fazer. Recompensar ele não. A única coisa que nós podemos fazer é servir, obedecê-lo e honrá-lo. Que é isso que Ele quer que nós façamos. Amém? Pois é, eu queria falar isso, vamos um pouquinho, vamos passeio do Senhor. Vamos orar pelo pão e o vinho, apresentar esse ao Senhor para a gente ir passeio. Amado Senhor Jesus, aqui está esse vinho, Pai. Eu te apresento ele nesse momento como pequeno servo teu aqui nesta terra. E te peço que o Senhor o consagre, o santifique, afastando deles qualquer impureza que estiver. Para que seja cumprido o teu mandamento, a tua palavra, nós lembrando este sacrifício perfeito que tu fizeste ali no Calvário, dando tua vida por nós pecadores. No nome do Senhor Jesus Cristo, assim consagro esse vinho para a tua glória, Pai, assim te peço. Amém. Também te apresento esse pão que aqui está. O Senhor possa lembrar do corpo que foi partido ali no Calvário por nós. Também consagro ele, purifico, tirando dele toda a impureza, para que seja cumprida também tua palavra em nossa vida nesta noite aqui, porque te peço essa bênção no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, agora eu vou ali. Vai sair lá na frente do telefone. Essa irmã pode vir, vou lavar o pé, nós já oramos, né? Tá, pode vir. Vai derrubar a irmã, não. Só vai devagar para ele não ficar nos seus pés, que ele já tá lá. Ele vai sair mesmo.
Graças a Deus, mais uma vez o Senhor Jesus nos deu essa graça de poder cumprir com o seu mandamento aqui na casa de nossa irmã. Eu não li as escrituras sobre a ceia, mas a escritura é 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23 em diante. Está falando sobre a ceia e diz que aqueles que tomam indignamente tomam para a sua própria morte. A outra escritura é João, capítulo 13. A escritura de João, capítulo 13, eu vou ler ela para nós, porque eu quero ver uma coisa aqui, versículo. Deixa eu ver aqui o versículo. Versículo 6 do Evangelho de João. Eu quero ler aqui uns 4, 5 versículos da noite. O versículo 6 do Evangelho de João, capítulo 13, está escrito assim: Aproximou-se, pois, de Simão Pedro
que ele disse: Senhor, tu lava-me os meus. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Você vê que Pedro não queria aceitar que Jesus lavasse os pés dele. Mas Jesus deixou claro para ele, disse para ele que naquele momento ele não entendia, mas depois ele ia entender o que ações, aquilo que ele estava fazendo, né? E disse para ele que se ele não aceitasse, ele lavou os pés dele, ele não tinha parte com ele no reino. Então por aqui nós já sabemos que aqui tem algo que deve ser cumprido. Aí ele continua aqui. Disse-lhe Pedro, versículo 9. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Quando Jesus disse para ele que ele não tinha parte com ele, se ele não aceitasse lavar os pés, ele agora já queria quase tomar banho, né? Queria lavar a cabeça, os braços, tudo. Mas aqui no 10 o Senhor responde: disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todos estão limpos. Ora, vós está limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Essa limpeza que ele está falando aqui é de pecado. Ali era um símbolo, aquele lava-pé, e quando ele estava falando que nem todos estavam limpos, é porque dentro do coração de Judas estava a maldade e o pecado ali, né? Aí ele continua aqui no 11. Eu já li, no 12. Depois que ele... no 11. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendei o que vos tenho feito. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então aí está. Eu queria ler isso aqui. Esse é o mandamento de Deus. Isso foi o que ele disse. Que ele deu o exemplo. Ele, sendo o Senhor mestre, ele lavou os pés de seus discípulos, dos seus irmãos. E ele disse: eu dei o exemplo. Então, assim como eu fiz, vós façais também. Mas isso não é muita gente que faz isso, não. Estou falando muita gente no sentido religioso. Não é muito povo cumpre esse mandamento. Mas é um mandamento de Deus. Porque Pedro não queria aceitar que ele fizesse. Mas ele disse: se não aceitar, não tem parte do meu reino comigo, não. Está cortado. E aqui ele disse: assim como eu fiz, façais vós também. Não é que aquilo da lei que ele fez lavando os pés deles, dando esse mandamento. Esse é um sinal. Que todos os filhos de Deus, ou aqueles que confessam que se é filho de Deus, tem que alcançar aquela mesma humildade e simplicidade que ele alcançou. Ele, sendo mestre e Senhor, ele não se exaltou ser melhor do que seus irmãos, ou daqueles que estavam com ele. Ele se
desceu para mostrar para eles a humildade e o amor que vence. Enquanto nós sabemos que o mundo todo é cheio de arrogância. Homens como eu, que tem um título, vamos dizer, de pastor, disse daquilo, e se acha melhor do que os irmãos, se acha mais poderoso e melhor, e quer e obriga, ou coloca suas doutrinas, suas ordens, para todos ficar debaixo da sua ordenança. E só há um que nós temos que estar debaixo da ordenança desse, esse é o Senhor Jesus, a palavra. Os homens, todos eles são iguais. Não existe um homem maior do que o outro, mas eu quero que vocês entendam. Fisicamente, naturalmente existe, mas espiritualmente não. Maior do que o outro quer dizer assim, melhor do que o outro, maior do que o outro, mais importante do que o outro. É isso que eu quero falar para vocês. Todos os homens aos olhos de Deus são iguais. Aqui na terra não tem uns mais altos, os mais ricos, os mais pretos, os mais brancos, mas para Deus não. Para Deus todos são da mesma maneira. A diferença entre um e outro é a fé, o amor de Deus no coração das pessoas. Mas no sentido naturalmente, para Deus são todos igual. Ele criou todos da mesma maneira. Não há um mais, vamos dizer assim, Deus não olha para o homem achando que esse aqui é melhor do que aquele. Quando ele estava na terra, os discípulos que seguiam, antes do Espírito Santo descer, eles chegaram: Senhor, entre nós aqui, qual é o maior? Perguntaram para ele. Eu não sei que está lá em João, Mateus, por aí. Quem de nós aqui é o maior? Como que diz, quem de nós aqui vai ser o maior para mandar? Né? Ele olhou para ele e disse: o maior de entre vós é aquele que serve. Aquele que serve é que é o maior. Eles ficaram sem entender. Então, e muita gente não entende isso não, né? Então, o maior aos olhos de Deus é aquele que serve, que é uma ajuda, serve aqueles que lhe procuram. Agora, servir não é ter no capricho. Servir é ajudar. Está passando por problema, às vezes sofrimento, uma confusão, e essa pessoa lhe procura. Se é um cristão, você vai tentar ajudar ele na fé, com a palavra, na oração. É isso que tem que fazer. Se tem a palavra, se é um pregador, ele tem que dar a palavra, orar. Vou encerrar para nós orar, mas vou dar esse testemunho. Ontem à noite lá nós tivemos culto na igreja. Tem uma irmã que congrega comigo com um grande problema, uma família. Essa irmã chegou lá ontem cedo. Ela foi cedo, porque ela só chega às vezes é das últimas quando vai. Mas ontem ela chegou cedo. Quando ela chegou, eu percebi que tinha algo. Eu já sabia o que estava acontecendo. Mas, irmão, essa mulher chegou desesperada. E o Espírito, essas unções erradas que tem na terra, que toma as pessoas, entrou ela, deixou ela numa condição terrível. E o problema dela era muito sério. Eu fui de espera assim, eu digo: minha irmã, você sabe como é que nós conhecemos ou sabemos aonde é que está a fé? Ela disse: não. Eu digo: pois é nessa hora aí. Nessa hora que você está, como você está, é que vai provar se você crê ou não. Porque é muito fácil a pessoa dizer que crê e servir a Deus quando está na bênção. O problema é quando está na dificuldade. É aí que Deus prova a fé de cada pessoa. Não, irmão, mas eu creio. Eu digo: agindo dessa maneira que você está, não. Está mostrando que você tem fé. Fé intelectual. Ou dizer que tem fé. Isso não. Fé, irmão, é uma atitude, é uma vida, é uma atitude. Eu digo: o Senhor diz que aqueles que crêem nele, que alcançam essa fé, descansam nele. Ninguém pode acrescentar nada, ninguém não pode. Só ele pode. Então, se você tem esse Deus, você vai estar descansada na fé. Confie nele. Ele não disse: confie em mim, creia em mim, e eu te darei vitória. E eu comecei a conversar com ela.
Irmão, aonde eu teve algumas palavras, é que eu fui direto contra aquele espírito, que eu consegui ver o espírito que estava dentro. Mas Deus foi tão bom que ela tomou aquilo, ela creu naquilo que eu falei, creu e segurou. Ficou firme. E ela chegou atribulada, mas saiu de lá em paz. Nunca, eu tenho mais de 20 anos que estou na caminhada. Quando eu fui na primeira igreja, ela já era da primeira igreja. Depois ela saiu e ficou fora de igreja. Aí quando eu comecei a ministrar, ela veio morar comigo. Eu nunca vi ela cantando um hino na minha vida, desde quando eu comecei na caminhada. Quando eu terminei o culto, antes de eu saudar as pessoas, ela disse: irmão, eu queria cantar um hino, eu posso cantar? Pode ser. Ela foi lá, cantou um hino. Eu fiquei alegre, irmão, porque eu nunca vi aquela mulher cantando um hino, desde quando eu comecei na caminhada. Eu tenho muito mais de 20 anos isso. E ontem ela cantou o hino. Eu fiquei alegre porque eu vi que aquele espírito que estava turmentando ela saiu liberta dele. Porque essa é o que o inimigo quer. O inimigo quer botar na cabeça: é isso, não tem jeito, isso não tem isso não tem. E por aí entra em tribulação. Aí o espírito de depressão toma a pessoa e leva. Um negócio terrível, irmão. Mas ela saiu de lá, graças a Deus. Então, eu fiquei muito animado com ela, com o que aconteceu. Mas isso aqui aonde está essa fé, tem paz, irmão. O Senhor, Ele é o Deus de paz. Se nós temos essa fé em nós, que é Ele, como é que nós vamos atribular? Nós confiamos nele, apenas espera nele, ora e fica confiado. E Ele dá a vitória, porque viver pela fé. Quando você vê uma pessoa por qualquer coisa viver atribulado, meu irmão, ele não tem fé. Ele nunca não sabe nem quem é Jesus. Para começar, não sabe quem é Deus, não. Porque quem conhece a Deus, espera nele. Confia nele e espera. É desse jeito que é. Então é assim. Então eu queria falar isso aqui. Vamos orar para encerrar? Vamos orar. Amado Senhor Jesus, bom Deus, o Pai eterno, te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade. Senhor, vivifica essas palavras que foram faladas aos corações dos irmãos que aqui estão. Os corações de cada um daqueles que ouviram esta mensagem nesta noite, que seja vivificada por ti, Pai. Abençoa essas irmãs que cumpriram o teu mandamento nesta noite. O Senhor não olha as debilidades de nenhuma delas, mas que este sangue do Cordeiro de Deus esteja sobre todos nós. Porque através deste sangue nós somos mais do que vencedores. Assim, Pai, abençoa minhas irmãs, abençoa nossa irmã Lourdes, abençoa suas duas filhas que estão, nossa irmã Lourdes, sua filha, nossa irmã Antônia, que aqui está. O Senhor abençoe elas, Pai. O Senhor possa ter falado ao seu coração, e o Senhor possa sustentar e ajudar cada dia na fé, que elas possam, Pai, ser protegidas e guardadas por Ti, aonde estiver e aonde andarem. Assim dá vitória a nossas irmãs, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, e sua mãe, a cada dia aqui, como tem sido, seja esta luz da tua vontade perfeita, conforme está escrito na palavra que tu prometeste, Pai, em sua vida a cada dia. Dá a ela teu Espírito Santo a cada dia mais, acrescentando, Pai, esse poder, essa fé. E também afasta dela todas essas coisas que oprimem, Pai. E tudo isso que tira a paz de nossa irmã, deixa ela aí, que ela possa ter paz e descansar, Pai. Nem teu nome, porque esse é o nome que está acima de todo nome, e nos faz vitorioso, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim abençoa nossa irmã e abençoa seus familiares, o Marco aqui, sua família, seus filhos, toda a família de nossa irmã, seus filhos, seus netos, suas filhas. Te pedimos por toda essa família, Pai. Também abençoa, Pai, nosso irmão ali, que vem conosco, que o Senhor possa nos levar em segurança de volta aos nossos lares, seja o Senhor na liderança de todos nós, Pai. Porque nesta confiança te pedimos esta bênção no nome do Senhor Jesus Cristo, e recompensa Ele, Pai, por esse amor fraternal que Tu colocaste em seu coração de nos servir, trazendo aqui nesta noite. Assim, amado Deus, abençoa meu filho ali, que ficou, seja com ele, Pai, a cada dia. Abençoa toda a minha família, abençoa o pastor Raimundo, Aline, Teresina, sua família e também sua igreja, seu povo. Também te pedimos por nosso irmão Renato, sua esposa Cláudia, sua mãe, ali, Pai, em Teresina, nossa irmã Rosa, ali em Nazara, e todos os nossos irmãos ali em Teresina, Pai, que têm crido em Ti, conforme foi revelado e profetizado nesse dia. O Senhor possa abençoar todos, Pai. Nossa irmã Neta ali, seus familiares, assim, Pai,
Te peço essas bênçãos, Pai, por todos meus irmãos e por toda essa família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, Pai, obrigado por tudo e que tua graça possa reinar em nossos corações, cada dia mais e mais, com essa fé que o Senhor prometeu para esse dia, que é a fé de nossos Pai apostólicos em nossos corações reinando, que é a fé de Jesus Cristo. Assim, Pai, nessa confiança, eu te peço essas bênçãos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Deus abençoe minhas irmãs, meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos nós. Deus abençoe. Quero apenas falar algo aqui, mas já está encerrado. Quero dizer para vocês que eu não me considero um pregador. Eu me sinto como uma testemunha do Senhor, não um pregador. Eu gosto de testificar, de falar daquilo que Deus tem me dado, mas pregador não. O pregador ele tem outra maneira de falar, de pregar. Sabe? Eu me vejo como um pregador. Então Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Vou tirar minhas coisas. Pode deixar quieto, quer só passar aqui que eu faço. A consciência da toalha. Tá até certo, que a toalha é branca. Acho que é aqui.